Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trabalhar um crime específico da parte especial do Código Penal em virtude do HC 836-624 junto ao STJ. Por quê? Porque a defesa do prefeito de Carolina alegou nesse HC que a apresentação da resposta à acusação antes da leitura integral do inquérito policial acabava gerando um cerceamento de defesa. E aí, primeira instância, segunda instância entenderam que não. STJ também entendeu que não. E nesse caso, a liminar foi indeferida e, portanto, a defesa do prefeito em questão, que também era médico, acabou não logrando êxito. E qual foi o crime, qual foi a circunstância em virtude aí do HC que nós acabamos de ver? Foi o artigo 125 do Código Penal, e por isso a análise dele rápida, né? Artigo 125 traz aí a ideia de provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Nesse caso, o artigo 125, ele está ali no rol que trabalha ali os crimes de aborto, modalidades dos crimes de aborto, e esse crime em específico traz um traje muito grande à dignidade ali da mulher, porque o aborto está sendo provocado sem o consentimento da gestante. Foi exatamente esse crime que foi trabalhado em torno do HC que nós acabamos de verificar. O que nós temos que perceber dentro desse artigo 125? Não tem tanta dificuldade, ou seja, é um aborto sem consentimento da gestante. A gestante não consentiu, então não pode ter o aborto em determinadas questões. O interessante de trabalhar junto com o artigo 125 é trabalhar e desenvolver aquelas perspectivas que estão e possibilidades que estão consubstanciadas no artigo 128 e também na DPF 54. O artigo 128 ele traz duas possibilidades aí de aborto, quais sejam exceções, né? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, se a gestante estiver ali correndo risco, e se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, ou seja, a mulher fora estuprada e evidentemente ela não está bem com aquela situação, e aí o artigo 128, nesse inciso 2, traz a possibilidade do aborto, porque aquela situação traz um constrangimento muito grande para a mulher. Além do artigo 128, nós temos a outra possibilidade consubstanciada na ADPF 54, que é em torno da questão do feto anencéfalo, ou seja, decisão que foi baseada na garantia dos direitos fundamentais da mulher, como a autonomia, a dignidade e a saúde reprodutiva. É claro que o aborto é crime, sabemos disso, mas o artigo 128 e a DPF 54 trazem essas possibilidades, essas exceções, não só ao artigo 125, mas aos outros artigos ali, as outras possibilidades de aborto dentro da parte especial do Código Penal. O que é interessante nós pensarmos na prática enquanto advogados e advogadas criminalistas em relação ao crime do artigo 125 e as outras possibilidades, as outras espécies também de aborto. O que é interessante nós pensarmos e trazermos para a nossa aplicação como advogados e advogadas com orientações são esses 4 pontos aí que nós precisamos trabalhar. São bem interessantes. Primeiro, conhecimento aprofundado da legislação aplicada ao caso em específico. Você tem que conhecer bem aí essas questões orientadoras a respeito do aborto, o artigo 125, as possibilidades do artigo 128, a DPF 54, e aí junto um pouquinho da jurisprudência, até para você trabalhar e desenvolver possibilidades aí, portanto, de defesas técnicas especializadas dentro aí da questão concernente ao crime de aborto. Então, tem que conhecer bem a legislação. Por isso que nós temos aqui um belo curso no Instituto de Direito Penal Brasileiro, que é o curso de Direito Penal, curso completo de Direito Penal,
ministrado pela professora Cristiane Dupré, cracaça em direito penal, trabalhando esses pontos. Ela traz todos os pormenores de forma bem detalhada para que você possa desenvolver bem as suas defesas técnicas, por exemplo, neste crime ou nas modalidades de crime de aborto. Investigação minuciosa. Claro, por que tem que haver uma investigação minuciosa? Porque você, quando advogado, quando advogada, tem que coletar todas as evidências disponíveis, como relatos, laudos médicos, testemunhos e demais elementos que possam te ajudar na hora da defesa técnica. Então, você precisa trabalhar todos esses pormenores para que você possa desenvolver uma bela defesa. Próximo aí, análise da autoria e participação. Você, como advogado ou advogada, tem que verificar se existe comprovação da participação do acusado no crime, seja como autor direto, seja como partícipe. Portanto, por isso que você tem que trabalhar todas essas questões, você tem que analisar minuciosamente na hora que você estiver desenvolvendo a sua investigação para a defesa. Além disso, defesa técnica especializada, ou seja, tem que trabalhar com profissionais especializados da medicina forense, ginecologia obstétrica, com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para a sua defesa. Aqui mesmo no nosso escritório, no Dupré Pessoa Advogados Associados, quando nós trabalhamos com crimes dessa natureza, nós sempre trazemos pessoas especializadas dentro do ramo de aplicação para fundamentar, para consubstanciar de maneira melhor a nossa defesa, a nossa estratégia. Então, esses são alguns pontos que nós precisamos trabalhar e analisar dentro aí, não só do artigo 125, mas dentro das outras modalidades do crime de aborto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. O link da descrição do nosso curso aqui no IDPB, o curso completo de Direito Penal, está aqui na descrição. Fica com Deus, até o próximo vídeo e nunca se esqueça. Avante, sempre.